Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática do 9º ano. Nosso tema continua falando sobre os triângulos, semelhanças de triângulos e o teorema de Pitágoras. Eu sou a professora Aline Neri. Na aula de geometria, nós já falamos bastante sobre triângulos. Falamos sobre o triângulo retângulo, as características especiais deles. E hoje vamos falar sobre as características especiais de outros triângulos. Sim, os triângulos têm características que os tornam semelhantes. Não é só o formato que define se o triângulo é semelhante. Vamos ver alguns triângulos e eu vou deixar que vocês observem para ver se eles são semelhantes ou não. E depois a gente vai classificar. Observem aqui, ó. Nós temos o triângulo 1, triângulo 2, prestem bem atenção, tá? Triângulo 3, triângulo 4, até o 6. Eles têm alguns semelhantes aqui. Eu quero que vocês observem bastante porque nós vamos falar sobre eles. Vou mostrar que tem 3 casos de semelhança de triângulo. Isso, tem 3 casos. Não significa que eles têm que ter o mesmo tamanho para ser semelhante, não. Pois estamos falando de triângulos, não estamos falando de triângulos iguais, estamos falando de semelhantes. Eles são semelhantes, não são iguaizinhos. Por exemplo, esses aqui, ó. Eles são triângulos que não têm o mesmo tamanho. Observe que esse aqui é muito maior, tá? Porém, ele tem algumas características semelhantes, ó. Os ângulos de 72 graus, os ângulos de 35 graus. E é isso que a gente vai aprender a identificar hoje. O que os torna semelhantes, mesmo eles sendo de tamanhos diferentes. Esse caso aqui, ó, é o caso de semelhança AA. Critério AA chamado. O que significa isso? É o critério ângulo-ângulo. E 2 ângulos são semelhantes, 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos congruentes a 2 do outro. Então, o que acontece? Ó, esses 2 ângulos são semelhantes, são congruentes. O que é isso? Tem a mesma medida. Aos 2 desses, eles não têm o mesmo tamanho, porém tem ângulo-ângulo, ângulo-ângulo igual. É o primeiro critério, critério AA, chamado assim. Para lembrar, critério AA, ângulo-ângulo. Agora, o segundo caso de semelhança. Observe esse triângulo. Aqui não tem o tamanho do ângulo, então será que sem o tamanho do ângulo a gente consegue identificar se é semelhante ou não? Vamos ver o outro triângulo. Ah, será que é semelhante? Tão diferentes? Será que é semelhante? São muito diferentes, professora. Porém, é o segundo caso. Não está marcado os critérios. Vamos lá? Lado, lado, lado. Lembra? Critério AA, primeiro caso. Critério LLL, segundo caso. Fala dos 3 lados. Então, vamos ver. 4, 3 e 5. Não, mas aqui 12, 18 e 15? Não pode, é diferente. Ah, é diferente, mas nós vamos ver as relações que existem entre esses lados. Ok, os triângulos e as relações. Vamos ver agora, ó. 4 e 12. Por que eu vou saber qual lado que eu vou comparar com o outro? Assim, ó. Tá vendo o ângulo de 90 graus? Aqui também é o ângulo de 90 graus. Então, este lado está para este, tem a mesma relação de 4/12 e tem que ser igual a relação desse lado com este lado, ok? Dos catetos. Então, 3/9. E tem que ter a mesma relação da hipotenusa, ó, 5/15. Ah, mas ficaram todos diferentes. A senhora não falou que tinha que ter a mesma relação? Pois é, vamos simplificar essas frações, ó. 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3, 1/3.
3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, 1/3. 5 dividido por 5 é 1 e 15 dividido por 5 é 3, 1/3. Ah, mas por que essas divisões assim? Vamos lá? Lembra lá em fração? Simplificação de fração? Então é isso, ó. Você tem que ver que esse número aqui não é a fração geratriz, ela é uma fração gerada, essa é a geratriz. E aí quando você faz a simplificação, esse triângulo é 1/3 menor que este. E todos os seus lados são semelhantes, têm a mesma relação. Esse é 3 vezes maior o outro, também poderia fazer assim, se quisesse fazer, ó, 12 dividido por 4 é 3, 9 dividido por 3 são 3, 15 dividido por 5 também são 3. Então, o critério lado, 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 ok? Vamos lá para o terceiro caso de semelhança de triângulo. Já vimos critério AA, critério LLL e agora o critério LAU. Critério lado, ângulo, lado. Para a gente lembrar, fica assim, fala assim, critério LAU. Critério AA, LLL, LAU. Lado, ângulo, lado. Tem esses dois triângulos. Neste critério, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Por quê? Porque quando a gente for falar lado, depois ângulo e depois lado. Não posso falar lado, lado e depois ângulo, tá? Tem que ser na ordem mesmo. Então, aqui, observem, ó, este lado é 4 e este 8. Então, quando a gente for comparar, os dois lados que formam o ângulo, os dois lados que formam o ângulo, ok? Então, esse lado, você vai fazer a relação com este, e aí vai fazer a relação dos ângulos, é beta e beta, ou seja, são iguais, e depois este lado com relação a esse. Veremos como é que resolve. Os dois triângulos são semelhantes porque eles possuem ângulos congruentes, beta e beta, compreendido entre os dois lados proporcionais. Vamos fazer o cálculo para ver se é proporcional mesmo? Vamos provar o terceiro caso. Terceiro caso de semelhança, lado, ângulo, lado. Veremos se de fato vai ser. Olha, já aprendemos lá no segundo caso, 4 está para 8, ó, 4/8, assim como 3 está para 6, 3/6. Ah, mas são diferentes, será que vai dar certo? Vamos lá. 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 são 2. Meio significa que é a metade deste triângulo. E aí provamos lado, ângulo, lado, porque os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Lembrando que os lados, ó, o ângulo vai estar entre os lados proporcionais. Lado, ângulo, lado, terceiro caso. Mas onde usamos esse negócio de semelhança de triângulos? É isso que a gente sempre pergunta quando vê essas coisas diferentes na matemática. Pois bem, olha aí vários casos, ó, nas construções, aqui está mostrando um critério lado, ângulo, lado, ok? Tem um foco bem aqui. Para saber a altura de uma torre, a gente vai usar o critério de semelhança aqui, ó, desse triângulo formado por uma pessoa que está observando esta torre. Nesse daqui é outra construção, ó. Na arquitetura, nas construções, tem muita geometria, já falei isso para vocês. Então, revisando semelhança de triângulos. Primeiro caso, critério ângulo, ângulo. Segundo caso, critério lado, lado, lado. E o terceiro caso, critério lado, ângulo, lado. E eu falo para vocês, fiquem em casa. Mas, se tiver que sair, use máscara, por favor. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.